Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou aqui divulgando o Evangelho da Graça dado ao apóstolo Paulo por Cristo Jesus ressuscitado. André, aonde se encontra esse Evangelho? De Romanos a Hebreus. Então nós estamos falando sobre o Evangelho da Graça, tá bom, queridos? Abençoados, se inscreva no nosso canal se você não fez. Já deixa o seu like, porque você já sabe que vem coisas boas aí. E, por favor, comentem. Podem comentar. Estamos preparados? Então, eu estou. Você também está, né? Então, queridos, graça neles. E, principalmente, em nós também. Abba Pai por isso. E já vamos começar lendo nessa mensagem em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, esse versículo, ele já foi usado por muita gente que se apoderou desse versículo e hoje colocam em sacadas de prédios, colocam em camisas, colocam em vários lugares, na porta da sua casa. Às vezes no carro você vê pessoas com adesivo, né, escrito nesse versículo. E nós entendemos que esse versículo ele está inserido dentro de um contexto. E quando Jesus se refere à verdade, dentro desse contexto bíblico, Jesus está se falando da Torá. Jesus estava falando da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, naquele período, naquele tempo, naquele contexto de Jesus, era a verdade. Hoje, a verdade é a graça, a lei do Espírito de vida que nos libertou. Então, a lei, ela também tinha, ela foi feita para que o homem cumprisse a lei e, através da lei, ele era restituído à comunhão com Deus. O homem que conseguia cumprir a lei, este era perfeito e obtinha a sua comunhão com Deus. Isso até ele transgredir ela de novo. E a transgressão dessa lei se chama pecado. A transgressão da Torá se chama pecado. Só que o sistema nunca deixou isso claro para nós. É ou não é verdade? Eles não falam na igreja, por exemplo, que se tu pecar, você está infringindo a Torá. Eles não falam isso. Eles falam genericamente. Eles falam aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que erram o alvo. Algo muito genérico, algo que você se perde, porque tudo passa a ser iniquidade. Você desobedeceu uma ordem do pastor, é uma iniquidade e consequentemente, eles chamam de pecado. Só que, biblicamente falando, não é. E a lei, ao invés de libertar o homem, ele aprisionava mais. Por quê? Por causa da carne humana. Não por causa da lei. Porque a lei, elas são letras. Abençoado, a lei, as letras não têm sentimento. Está escrito ali, ó, não pise, pronto, acabou. E ela está pronta para ser aplicada àqueles que infringirem ela. E nós não conseguimos, aquele povo que viveu lá antes da cruz, quando a lei estava em vigor, eles não conseguiram cumprir a lei por causa da debilidade da carne. Por isso que foi sacado a lei. Deus, não havia da parte de Deus, dentro do plano de Deus para esse momento, não há como tirar as deficiências e as debilidades da tua carne. Vai continuar aí. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, se não me engano, ao 21, ou 19 ao 21, está lá as obras da carne. Por isso que Jesus de Nazaré falou que aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, e que de dentro do homem está toda a impureza. Por causa disto, Jesus veio, removeu a lei, mas deixou, como diz o apóstolo Pedro, não removeu as imundícies da carne. Eu tenho dito isto e reiteradas vezes, muitas vezes eu tenho dito isto aqui no canal, que para ser pecador, você precisa ser judeu. Porque a Torá, a lei de Moisés, não foi feita para o mundo, queridos, foi feita para um povo. E que além de ser judeu,
para se cumprir a lei, ela só teve valor até a crucificação. Então, antes da crucificação, a lei era a verdade e a transgressão dela gerava o pecado. Veja o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz: ele cancelou a acusação contra nós, a das prescrições com cláusulas desfavoráveis, ou seja, a lei, e suprimiu-a pregando-a na cruz. Aí Paulo está se tratando também, Paulo está falando da Torá. E ele está dizendo que ela foi removida. A lei foi removida através do sacrifício de Jesus. Enquanto a carne de Jesus estava sendo morta, a lei de Moisés também estava sendo pregada junto com Cristo. Veja o que o apóstolo disse sobre o que aconteceria se tirar a Torá do mundo. Vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela Torá, operou em mim toda a concupiscência, porque a carne estava em debilidade. Por isso que eu citei Gálatas e falei das obras da carne. Mas Paulo depois ele fala: porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a Torá, Paulo, você está dizendo que está morto o pecado? Sim, André. Então, para que você pudesse pecar, tá, você teria que obedecer a estas condições: ser judeu e nascido antes da morte de Jesus. Nem quando o camarada era um gentio e que se convertia ao judaísmo, ele não poderia cumprir toda a lei. Sabia disso? Se você fosse um gentio naquela época, você estava acabado. Nem pecar você poderia. Porque só peca quem transgride a lei, e se você não é judeu, como é que você vai cumprir a lei? Naquele tempo. Então vocês estão observando como o sistema ele trabalha. É por isso que ele luta para manter a Torá de pé. E ele camuflou dentro da palavra a lei de Moisés. Tanto que dentro do sistema não há, eles não deixam claro a questão da lei e da graça. Eles não fazem isso. Vocês estão entendendo, querido? Sabe por que isso? Para te chamar de pecador. Para dizer que você é um transgressor da lei. Para gerar em ti um espírito de comiseração, condenação e morte. É para isso. Então é por isso que você, meu amigo, tem que saber dos textos bíblicos que eles adulteraram em relação à Torá para te prender. Afinal, você não pode saber, segundo eles, você não pode saber que o pecado está morto. Mas eu venho te dizer aqui que o pecado está morto. Vocês estão entendendo por que eles manipularam tantas coisas lá nas denominações para escravizar, para colocar jugo nas pessoas, para manipular você e a sua família. E aí estão eles dominando o cenário mundial. Saiu o Império Romano e agora está o Império Cristão. Agora, abençoados, vamos analisar as passagens que eles alteraram, tá bom? E vamos aí tecer alguns comentários, tá? Eu sempre falo e recomendo para os abençoados que a melhor versão hoje que se encontra no mercado, que temos disponíveis, é a Bíblia de Jerusalém. Por quê? A Bíblia de Jerusalém, ela é de um codex que foi achado no século IV. Então, mesmo perto ali, tu vê que foi mais ou menos no ano 378 depois de Cristo, mesmo naquele tempo, já não tinham posse dos originais. Era cópias. Em 300, hein, abençoado? Imagina nos dias de hoje. Então, essa versão da Bíblia de Jerusalém é mais ou menos datada desse tempo. Então, eu acho que ela é uma das que mais aproximam-se do original, pela data. Em contrapartida, quem tem a João Ferreira de Almeida pode usar ela também, só que ela é uma versão que foi datada do século XIV, ou seja, bem depois da que apareceu a Bíblia de Jerusalém. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, abençoados, hoje existem várias escavações em que eles estão descobrindo muitas coisas. E aguardem que vem muita coisa por aí. É claro que nem tudo o sistema vai revelar, porque eles já tomaram posse no local. E isso, com o aumento da tecnologia, eu já falei isso em outro vídeo, isso faz com que haja mais precisão dos pergaminhos, dos livros, das partes que eles estão achando.
Então eu vou ler esse texto em Mateus capítulo 7, versículo 23, e vocês vão notar que existe uma palavra que eles alteraram o sentido dela. Eles maquiaram o sentido dela. Eles deram um sentido a essa palavra genérica do que ela é de fato. A palavra se chama iniquidade. Vamos ler o texto lá. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essa palavra iniquidade do texto, no original em grego que ela foi escrita, ela se chama anômia. E, abençoados, anômia quer dizer anomia. Você sabe o que é uma anomia? Anomia quer dizer transgressão da lei. Então, nesse texto aí, anomia quer dizer transgressão de que lei? Da lei da Torá. Por quê? Porque nessa época que Jesus estava vivo, a lei de Torá estava vigorando. Então, toda a iniquidade era a transgressão à lei de Moisés. Vamos ler no texto original como ela se encontra. Mateus 7:23, diz assim, olha: e então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, transgressores da Torá. Mas eles deixaram iniquidade. Por que que eles fizeram isso? Então, abençoados, sabe por que que eles fizeram isso? Para não te dar escapatória. Porque esse verso aí, inclusive, ele já foi usado para condenar muita gente. Muita gente já foi condenada dentro do sistema religioso por causa desse verso. Muitos deles usam até e falam assim pra gente, né? Olha aí, olha o que acontece com aqueles que praticam iniquidade. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Eles olham para os dias de hoje e conseguem tirar esse texto e trazer para os dias de hoje, sem entendimento. Agora, olha no verso 22, o que diz isso aí? Diz assim, olha, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí no verso 22 o Senhor vai dizer: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, um pregador que usa esses dois textos, esses dois versículos, ele vai massacrar as pessoas que estão ouvindo ele. Sendo que o texto original, essa iniquidade, ela é traduzida com os transgressores da Torá. Agora, uma pergunta: o que você, meu amigo, tem a ver com a Torá? Nada. Então Jesus não está falando aqui leis de bom comportamento. Jesus não está falando aqui de, por exemplo, atravessar um sinal ou avançar um sinal vermelho. Jesus não está falando aqui porque você lá naquela situação, você deixou de pagar às vezes uma conta e hoje o banco fica te mandando conta lá. Isso não é transgressão, isso não é iniquidade. Jesus estava falando aqui da Torá, da lei da Torá, da lei de Moisés. E para você hoje pecar, você precisaria transgredir a Torá. Você teria que ser um judeu, um israelita nato, convertido ao judaísmo, um judeu, viver naquele tempo para que você pudesse pecar. Agora, por que eles não falam isso? Abençoados, sabe qual é o problema de se admitir que não há mais pecado nos dias de hoje? É que na mente suja do religioso, aquele que está no sistema, a primeira coisa que lhe vem à mente é o quê? Não tem pecado, é? Então eu posso adulterar? Então eu posso me prostituir? Abençoados, vocês já viram que a primeira coisa que eles falam é isso? Sabe por que eles falam isso? Porque isso já está dentro deles. Que quando apresentamos a graça, que é a liberdade, a primeira coisa que vem na mente deles é essa. Vocês estão entendendo? Mas, abençoados, para nós que estamos em graça e vivemos essa liberdade sem libertinagem,
ela ao mesmo tempo ela te dá liberdade, mas ao mesmo tempo ela te chama a responsabilidade também de seus atos. Porque antes nós íamos à igreja e hoje em graça descobrimos que nós somos a igreja reunida. E isso é uma responsabilidade, não é? Vocês estão entendendo? Hoje a igreja de paredes caiu da nossa vida. Sim ou não? Caiu. Não existe mais igreja de parede. Mas hoje, onde está a igreja? Dentro de você. E quando você se reúne, se torna igreja. E aí você para e diz, caramba, que responsabilidade. Vocês estão entendendo? Então, abençoados, esse negócio de libertinagem em graça nunca funcionou. Porque aqui a diferença é que o açoite é de Deus, não é de pastor, não é de convenção e nem de um livrinho de regras. Abençoados, aqui nós escrevemos em nossa vida a seguinte frase: nem tudo me convém, e ponto final. Vocês estão entendendo? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então o fato é que eles adulteraram esses textos para manipular. Não é porque eles são bonzinhos e têm medo que a sociedade vira um caos, porque as pessoas não vão ter mais a moral e os bons costumes, como eles falam. Não é isso. É por causa do teu dinheiro. É só isso que interessa ao sistema. Vamos a Mateus capítulo 13, versículo 41, o segundo texto dessa mensagem. É um outro texto bomba que eles adoram jogar em cima das pessoas. Vamos lá, que diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Está aí mais uma vez essa palavrinha aparecendo de novo. E isso aí, abençoados, iniquidade é anomia, transgressão de lei bíblica, não a lei do sistema, tá? Esquece disso. A palavra usada aí é anômia. Vamos olhar o que deveria estar escrito, o que deveria ser o certo. E diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os transgressores da Torá. Olha aí, queridos. Você é um transgressor da Torá? Por que o sistema não mantém esse texto assim? Seria mais fácil explicar. Sim ou não? Você está entendendo, abençoado? Aí você diz assim: André, como eu fui enganado esse tempo todo. Eu também. Fomos enganados por causa do nosso dinheiro. Porque se nós fôssemos paupérrimo, duvida que eles nos aceitariam lá na fileira deles. Eles logo iam nos colocar em uma campanha de emprego. Não, irmão, você tem que estar empregado. Não, aqui desempregado aqui na igreja não aceita, não. Vamos orar para que Deus abra as portas. Ele mesmo ia ligar pro candidato dele lá, o vereador, o deputado, para amanhã você começar a trabalhar. Abençoados, tem um verso que nós, em graça, amamos. Porque para nós não há mais pecado. Desde os tempos eternos que o Senhor nos abriu os olhos, é ou não é? Quando nós estávamos lá nos tempos eternos da escuridão, em condenação da mente, nós entendíamos também igual ao sistema religioso. Dizíamos que havia pecado, mas estávamos redondamente enganados. E sabe o que eu tenho visto hoje em graça, queridos? Sabe o que eu tenho visto? Olha, eu tenho visto casais reatando seus nós. Sabia disso? Eu tenho visto casais se aproximando. Eu mesmo, querido, o meu casamento hoje está de pé por causa da graça. Se fosse por causa do sistema, um abraço. Eu vejo pessoas, já tive a oportunidade de conversar com pessoas no WhatsApp, pessoas que queriam se matar. E depois de conhecer o Evangelho da Graça, mudaram a vida delas. Elas estão querendo viver. Tem uns que me falam assim: André, quando eu acordo todo dia agora, eu peço a Deus vida. Senhor, me dá vida. Eu quero a vida dobrada. Eu quero viver, Senhor. Deixa eu viver. Eu quero é mais. Abençoados, eu vejo pessoas que chegam em graça, viciadas em drogas. Daqui a pouco elas falam assim: André, eu não tenho mais necessidade de me drogar, porque hoje eu curto tudo que o meu papai Deus me dá. E olha, André, isso é a maior loucura, a sua graça. Hoje eu não preciso mais da droga para me deixar louco. O Senhor, com a sua graça, já me deixou inebriado e feliz. Eu vejo familiares
reatando laços, igual um irmão da graça, o irmãozinho ligou, falou: André, hoje é um dia muito feliz da minha vida. Por quê, abençoado? Eu estava sem falar com meu tio há 10 anos. Quando a graça iluminou meus olhos, eu fui correndo lá pedir perdão ao meu tio. Vocês estão entendendo? Por que nós em graça recebemos estas coisas e não pensamos iguais a vocês? Dizer, eu posso me prostituir? Eu posso adulterar? Não é isso que eles falam? Porque eles enxergam libertinagem. Eles enxergam abençoados, quando fala assim, não há mais pecado, a primeira coisa que lhe vem à mente é o quê? Libertinagem. Tito capítulo 1, versículo 15 para eles diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha que lindo isso, queridos. E para os infiéis? Tudo é impuro. Eles estão contaminados. Por isso que quando ouve que não há mais pecado, eles dizem o quê? Eu tenho que adulterar. Eu tenho que me prostituir. Eles dizem, eu posso isso, eu posso aquilo. Já viram? Não é isso? Vamos a mais um versículo, dessa vez o último dessa mensagem. Em 1 João capítulo 3, versículo 4. Teria muitos mais versos para passar para vocês, mas acho que esses 3 aqui já está de bom tamanho, tá? 1 João capítulo 3, versículo 4, outro versículo tremendo. Diz assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Então aqui nessa passagem o sistema saboreia, pisa na nossa cabeça. Porque eles dizem que o pecado é iniquidade. Agora, o que é iniquidade? No contexto do sistema religioso, iniquidade é festa. É tudo. É o que passa na cabeça do pastor, iniquidade. Por isso que você vê igrejas aí de irmãs que não vestem roupas normais, se vestem igual pano de saco. Por isso que você vê aí certas aberrações acontecendo dentro do sistema religioso. Porque pecado para eles é iniquidade, e iniquidade é tudo. Então, o que vier na cabeça daquele homem, tá valendo, é pecado. Então, o pecado que o sistema prega não é o pecado que a Bíblia apresenta. Até nisso eles estão errados. Vamos ver o que o texto diz? Vamos lá. E diz assim, olha: qualquer que comete o pecado também transgride a Torá. Porque o pecado é a transgressão da lei da Torá. Então o texto bíblico está claro. Iniquidade não é qualquer coisa. Iniquidade da Bíblia, dentro da Bíblia, é a transgressão da lei. Pronto, e acabou. Não existe como você transliterar estas coisas para os dias de hoje. Não! Não faça isso. Você está ofendendo ao Senhor e ao seu pacto. Vocês estão entendendo, abençoado? Agora, mais uma vez eu te pergunto: por que manter isso? Por que manter de pé essa mentira? Por que não dizer, não mostrar que pecado é a transgressão da lei de Moisés, que é a Torá? E o que nós temos a ver com a Torá? O que você tem a ver com a Torá? Nada. Nada e nada. E a conclusão que eu chego nessa mensagem, queridos, e que eu tiro para a minha vida, é que eu hoje glorifico muito ao meu Deus, que mais uma vez nos revela os seus textos, nos mostra que existe um contexto para todas elas. E esses textos que o sistema até hoje, até o dia de hoje, disse que foi verdadeiro, nós estamos hoje mostrando que houve manipulações severas contra a minha e a sua vida. E hoje Deus está abrindo o entendimento de milhões de pessoas ao redor do mundo que já estão de posse dessa graça, a revelação para as nossas vidas. E glorificamos a Deus mais uma vez, porque Ele nos dá o texto, nos deu o contexto, nos fez olhar para os originais, nos fez entender sobre pactos, nos fez entender sobre o que foi Jesus de Nazaré, nos fez entender o que é Cristo Jesus, nos fez entender o que é o Evangelho, nos fez entender o que se representa a Bíblia, está nos mostrando os erros, as trapaças.
que o sistema religioso aplicou contra a nossa vida. Mas essa série não acabou. Essa série vai continuar. E eu virei aqui com vários temas. Eu mostrarei uma relação de versículos que o sistema acrescentou, que dá um total de 19 versículos. Vou passar rápido para vocês na próxima mensagem. Trarei também uma outra oportunidade, uma relação de vários versículos que foram mal traduzidos, um total de 13 versículos. E isso tudo fizeram para que você hoje continuasse prisioneiro de um sistema que só tem em mente usurpar a sua vida para que tu vivas em prol da religião. Mas eu recebo, e essa mensagem cairá em terras férteis, e que você, a partir de hoje, entenderá como nós um dia entendemos. Ok, abençoado? Graça e paz. Eu vou ficando por aqui e até a próxima mensagem. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great.